Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um dia operacional, galera. Bom, hoje dia 15 de julho, segunda-feira. Vamos dar uma rápida passada pelos ativos, mini índice, mini dólar, Bitcoin. Vamos ver o que eles fizeram no dia de hoje e também, galera, se conseguimos extrair alguma coisa financeiramente falando. Antes da gente começar, vamos lembrar que o Sistema TorqueTrade não faz e não recomenda nenhum tipo de análise financeira. O Sistema TorqueTrade ele automatiza suas operações na Bolsa de Valores. Tudo e qualquer responsabilidade sobre as parametrizações do sistema é exclusiva do usuário, né, pessoal? Bom, vamos lá para o dia de hoje. Passei o quê? Nos grupos de manhã, né, para a gente ficar atento aí à movimentação dos ativos, porque nesse final de semana nós tivemos aí aquela ocorrência com o Donald Trump, né? E realmente a gente não tem nenhum histórico disso. Então, como que isso afetaria o nosso mercado? Né? Passei para o pessoal também. A única coisa de notícia prevista que a gente tinha aí, realmente aí às 13 horas e 30 minutos, né? É o pronunciamento do presidente do Fed, o Powell. Mas, dependendo do que ele fala, dá uma movimentação, dependendo do que ele fala, não tem movimentação. Mas são coisas que a gente tem que ficar um pouquinho mais atento. Eu passei tudo isso aí nos grupos, né, galera? Para todo mundo se preparar, né? Então, vamos lá para o dia de hoje. Pessoal, mini índice, mini dólar, tranquilo. Bitcoin hoje deu uma boa volatilidade. Vamos dar uma passadinha rapidinho, mas tá aqui, ó, mini dólar, gráfico de 5 minutos. Vamos ver o que aconteceu no dia de hoje. Abertura do pregão, né? Pessoal, vou falar o range nesse momento que eu tô gravando, são 15 horas e 30 minutos. Não operamos depois das 15 horas, lógico. O pregão vai até as 18 horas, então pode sofrer alteração de range do que eu falar aí em termos de range do dia, porque ainda tem mais pregão pela frente. Mas o nosso raio-x, como a gente não opera, o raio-x é do momento. E o momento agora é o que eu falar, é o que está valendo, mas pode sofrer alteração. Então, gap de abertura aqui do dólar, ele abriu aqui em cima, ele veio caindo, tá? Então ele pegou aqui em cima na abertura, ele abriu com 28 pontos, veio caindo, pegou uma boa movimentação, né? Período de manhã, né? Período realmente da manhã, o melhor horário de se operar, desculpa. E aí na parte da tarde vai ficando mais lento, né, galera? Veio fazendo correções, pequenas correções, né? Desceu, pequena corrigida. Tranquilo, dia tranquilo de operar. Porém, olha o range, galera. Topo do gráfico feito às 9h50, fundo do gráfico feito aqui, ó. Esse aqui, galera, o que foi isso aqui, essa movimentação? Isso aqui é a fala lá do Powell, lá do presidente do Fed, tá? Fundo do gráfico feito às 13 horas e 40 minutos, andando 48 pontos. Galera, 48 pontos de range é pouco. A gente ainda considera de 80 a 100, estamos preparados para de 80 a 100, estamos seletivos nas entradas, isso nos garante mais consistência no ganho, lógico, menos financeiro, porque não estamos aplicando mais risco, porém, galera, mais consistente nos ganhos, porque realmente aí a gente está muito mais seletivo nas entradas, e com isso a gente consegue ficar mais seguro nos trades, tá? Lógico, estamos falando em renda variável, bolsa de valores e o mercado pode fazer qualquer coisa, né? A gente é só coadjuvante, mas os nossos estudos, backtest, né? Estatística, matemática, probabilidade, enfim, toda a nossa ferramenta está projetado para determinados cenários, né? Que a gente tem testados aí pelo menos um ano aí para depois operar em conta real. Então isso aí realmente o sistema TorqueTrade está de parabéns. O pessoal que opera o sistema TorqueTrade também anda se comunicando muito no grupo, muita coisa nova aí. Excelente aí, parabéns para todos. Pessoal, então tá aqui, ó. Range 48 pontos, baixo. Não é um range alto, força. Foi uma força de manhã, foi uma força até que boa essa puxada aqui. E depois, galera, aí tudo candle pequeno. Você não tem candle grande, não tem nada significativo aqui. Realmente foi uma puxada boa aqui, né? Abertura, e deu um gapzinho aqui, e a puxada aqui da fala do presidente lá do Powell, do Fed, né? Então esse aqui é o nosso mini dólar, gráfico de 5 minutos. Pessoal, vamos lá para o nosso mini índice, gráfico de 5 minutos, aqui ó, gráfico de 5 minutos, mini índice aqui na tela para vocês. Olha lá, movimentação
baixa também, vocês vão ver. Pô, mas parece candle grande, mas se você pega aqui na escala, é porque aqui, como é automático, o MetaTrader 5, fica a movimentação assim, parece que é grande, mas você vai ver que o range é baixo, ó. Fundo do gráfico, pode ir mais baixo aqui, ó. Fundo do gráfico 10,40 feito, topo do gráfico até o momento, né, galera? Então até o momento aqui feito às 13 horas e 40 minutos, andando 780 pontos. Pessoal, nem 1000 pontos. Estamos esperando de 2 a 3 mil pontos. Pode vir um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas realmente 800 pontos é bem baixo. Volatilidade pouca oportunidade. Estamos operando um único setup aí com agressão, né, no mini índice, e realmente não anda dando muita oportunidade de entrada. Não estamos operando muito no mini índice, estamos virando muito mais para dólar. O dólar dá um pouquinho mais de retorno financeiro se você coloca aí em termos de estatística dos últimos tempos aí, tá? Fora isso, galera, deixa eu puxar todo mundo aqui. Vou puxar aqui o Bitcoin. Não deixei o Bitcoin aqui na tela, porque senão ia ficar muito feio o canal, né? A gente já anda aí, um canal meio carregado aí de setups, não carregado, né? Mas aí fica um visual, não vai ficar legal, não gostei. Então por isso que eu tô colocando ele à parte aqui para falar o range do dia do Bitcoin. Tá aqui, ó. É o BIT, né? Que a gente tá operando aí desde que a bolsa começou a operar. Olha que bacana esse range de abertura. Galera, range de abertura do Bitcoin, galera. Andando aí, ó. Aqui ele pegou aí, ó, 190 mil pontos aqui. Andou pra cima. E aí continuou subindo, galera. Subindo, né? Outro dia o Bitcoin desceu bastante. Agora parece que ele tá fazendo uma retração de correção, mas tá aqui, ó, fundo do gráfico feito 9 horas, momento de abertura, topo do gráfico feito aqui às 14 horas e 25 minutos, andando aí 14 mil pontos. Galera, 14 mil pontos no Bitcoin não é muita coisa não, ele faz bem mais do que isso. O problema do Bitcoin é que ele anda 3, 4, 5 mil pontos muito fácil. Para vocês terem uma noção do que nós estamos falando, eu vou medir o candle de abertura, tá? Que é gráfico de 5 minutos, só o candle de abertura. O candle de abertura, se a gente pega aqui, ó, só nesse candle aqui, ó, já deu 8 mil pontos. Então, 8 mil pontos aqui, ó, é bastante coisa. Então, é por isso que não temos muita amostragem do Bitcoin para a gente realmente poder fazer um setup mais robusto. Mas, de acordo com o que ele anda fazendo, montamos sim o setup, estamos operando o setup. Aliás, né, o canal foi feito para operar com setups de baixíssimo custo operacional. Neste caso aqui, especificamente, vou falar do Bitcoin, tá? Ele opera com R$2.000. É bem pouco, né? Ele opera assim, numa assertividade muito grande. Não faz muito trade? Não faz muito trade porque ele é muito seletivo nas entradas. Realmente muito seletivo mesmo, tá? Então ele entra e quase não dá nenhum ajuste, ele entra e faz o trade. É lógico que passa alguns dias, ele não entra, mas também quando ele entra, ele opera aí tranquilamente, sem calor nenhum, fazendo o financeiro. Nesta modalidade do day trade, é interessante operar Bitcoin. Não é interessante, galera, pelo menos eu acho, e eu não gosto de você ter a moeda para vender ao longo prazo, né? Ou você comprar para segurar e vender lá na frente, ou você já tem ela e vai vender lá na frente. Então, não é interessante porque Bitcoin não é uma moeda lastreável, né? Não tem um lastro, não é lastreável em nada. Ninguém sabe quem criou, qual o governo que está por trás, se é um governo, se é uma pessoa. É simplesmente uma coisa que tá todo mundo aí na febre das criptos. Não estou falando especificamente do Bitcoin, tá? Qualquer criptomoeda aí. A partir do momento que você não tem uma coisa palpável, né? Vamos dizer assim, não é lastreável em ouro, não é lastreável em nada disso, você não tem, cara. Você vai reclamar para quem se der alguma coisa? Você não tem para quem reclamar, você não tem o que fazer. Então não é interessante. Agora, nessa modalidade da B3, que a B3 está negociando o Bitcoin, e a gente vai fazer o quê? O nosso liquidez diária, ou seja, vai comprar e vender no mesmo dia, ou vender e depois comprar no mesmo dia. Caso do day trade, para mim,
tem problema nenhum, porque no final do dia é lançada a nota, o dinheiro está na minha conta. Então, realmente, eu não vou ficar segurando o ativo, né? Então, realmente eu faço day trade. Nós fazemos, né? O sistema Top Trade faz e todos aqueles que operam estão fazendo também. Então, esse aqui foi o Bitcoin. Não tem muita informação ainda, porque é uma coisa recente, né? É nova, tem praticamente aí 2 meses e meio, 3 meses de operação na Bolsa de Valores, não tem muita informação, mas estamos acompanhando o Bitcoin, estamos operando no Bitcoin de forma bem conservadora, extremamente assertiva, ok? Então tá aqui, esse aqui foi o nosso Bitcoin lá na B3. Galera, financeiramente, conseguimos extrair alguma coisa do mercado ou não? Deixa eu jogar o Bitcoin lá pro lugar dele de novo. Então tá aqui todo mundo aqui que tá operando, né? Vamos lá, puxar a calculadora para cá. Vamos lá. Vamos ver quem que fez aí trade aqui. Galera, eu vou colocar em cima desse gráfico aqui, porque realmente esse aqui também não fez, né? Então tá aqui, ó. Curioso não entrou, né? Aqui Brutus não entrou. New Merlin entrou aqui, ó, fazendo um trade 100% de acerto, R$20. Entrou, lógico, né? Mad Max. Por que Mad Max? Galera, é o setup de abertura, é o setup que gosta daquele gap, é o setup que ele gosta de volatilidade, altíssima volatilidade, extremamente assertivo. Tá aqui, ó, 3 trades 100% de acerto, R$110. Pinga fogo não entrou. Olha o Bitcoin que nós operamos aqui, ó, 2 trades 100% de acerto, R$320, pessoal. E a agressão não entrou. Então tá aqui, ó, financeiro do dia. Tá aqui, galera. Financeiro do dia, R$450. Meta batida, a gente não pode reclamar, né? Essa semana aqui tivemos alguns dias fracos, na semana passada, aliás, mas também tivemos dias bons, então a gente também não pode reclamar. Então, no dia de hoje, R$450, é 150% da nossa meta, né, diária. Lógico, para nós o que conta, a gente tem uma referência de meta diária, mas o que vai realmente contar para nós é no final do mês, no final do bimestre, no final do semestre e, lógico, no final do ano. E todo final de mês eu venho fazendo com vocês o acompanhamento mensal, fechamento, nossa aplicação financeira versus o que o mercado te oferece aí em termos de rentabilidade, fundos imobiliários, CDB, enfim, galera, poupança. Então a gente tem uma noção. Por que eu faço esse comparativo? Não é recomendação de aplicação, tá, galera? Eu só faço um comparativo para saber se realmente eu estou cuidando bem do dinheiro, do meu dinheiro, ou se eu não estou cuidando, ou se eu estou perdendo frente às aplicações do mercado que o mercado te oferece. E de longe, mas de longe, não tem como negar que operação na Bolsa de Valores em termos de rentabilidade é incomparável. Existe risco? Galera, existe risco sim. Quem falar para vocês que não existe risco na Bolsa de Valores é mentiroso, não tem como, mas por mais que a gente assume o risco, a gente sabe até onde a gente faz um gerenciamento de risco, até onde a gente pode perder se caso vier acontecer, o que vai acontecer, né? Não é que, perdeu tudo, não. A gente tem um gerenciamento, o robô tem esse gerenciamento, ele sabe até onde ele vai aceitar a perda, né? Nós colocamos isso no robô e deu aquela meta lá, ele vai sair com aquele loss. Agora, o importante do day trade na consistência, o que é? A seletividade nas entradas. Então a seleção de entrada no day trade é tão importante quanto a saída. Por quê? É lá que você vai entrar no mercado, você já vai sair rápido. Nós trabalhamos scalper, galera. A gente não é um trade que fica segurando muita pontuação. Nosso negócio é entrar, pegar o financeiro e sair do trade. Não ficar muito posicionado, não. Quanto mais posicionado, mais risco. Não é interessante. A gente quer realmente fazer financeiro rápido. Essa é a nossa metodologia, é o que a gente ensina, né? E lógico, cada um vai parametrizar o robô, ele é 100% parametrizável da melhor forma que achar aí necessário. Porém, a gente tem um pouquinho mais de know-how, a gente dá todo o suporte, a gente vai dando aí todos os setups que está sendo operado no canal, ok? Pessoal, bons trades, boa semana, né? Início de semana, bons trades, bons estudos, né? E até o próximo pregão, mostrando para vocês resultados operacionais e também comentando um pouquinho do dia de hoje, ok? Do dia do pregão, ok?
bons estudos. Um abraço, galera!